Irmãos, hoje não vou falar de Hebreus hoje, vou dar um tempo em Hebreus nesta noite, e eu quero falar desse tema, o desejo de ser importante, ou o desejo de ser grande, ou o desejo de ser reverenciado, citado, adorado. Os bicos quando não é citado. Eu fui num evento esses dias e uma pessoa não foi citada. O nome da pessoa não foi citada. Pensa numa pessoa que ficou brava. Pensa numa pessoa que ficou brava. Não citaram o meu nome. Como é que pode? A pessoa foi tirar satisfações com o mestre de cerimônia. Você não falou do meu nome. E é interessante que às vezes nós caímos na mesma cilada. Misericórdia. Eu quero ler um texto aqui, que é Lucas, capítulo 22, de 24 a 27, que é o seguinte. É sobre os discípulos, tá? Os apóstolos, esse texto. E houve também entre eles contenda, disputa, argumentações sobre qual deles parecia ser o maior. E ele, Jesus, lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Tinha uma discussão entre os discípulos. Havia uma contenda entre eles, havia uma disputa entre eles para saber quem era o maior entre eles, ou qual era o maior entre eles, ou qual parecia ser o maior entre eles, ou ainda qual deles reunia habilidades suficiente para falar pelos outros, para liderar o grupo, a turma. Havia uma discussão, nós não sabemos até que ponto chegou essa discussão, mas havia uma discussão forte entre eles. E a intenção de Jesus nessa disputa infundada, dá uma maior visão àquele que quer ser grande no reino de Deus. Jesus, ele termina essa discussão com uma frase, ele diz: o maior entre vós seja o menor. E o que governa como quem serve. E aí ele diz mais no texto: o que vocês estão fazendo? O que vocês querem fazer com isso? O que vocês estão tentando fazer é coisa de gentil. Os reis dos gentios, eles agem assim, e eles são chamados de benfeitores. Mas no meio de vocês, isso não pode acontecer. Não pode existir uma briga, uma disputa. Vocês não podem reivindicar autoridade, liderança para vocês. Não existe isso no meio de vocês. Se vocês querem um exemplo de como funciona isso, talvez Jesus pudesse dizer para eles: olhem para mim, eu não deveria ser o servido, mas, todavia, sou eu que sirvo. O mestre, o Senhor, ele tinha todo o direito de ser servido, mas, ao contrário disso, era ele que servia. Eu não usurpei o reino do meu Pai, pelo contrário, eu estou aqui, eu vesti uma pele humana, eu estou andando entre vocês, e eu daqui a pouco vou para uma cruz, para morrer pelo pecado de vocês, para salvar vocês, porque eu não precisava ir para aquela cruz, mas eu estou indo por amor a vocês. Então não existe essa de autoridade entre vocês,
de liderança entre vocês, de qual de vocês é o maior. Na matemática de Deus, irmãos, mais é menos, e menos é muito mais. O que João Batista, conhecendo isso, disse? Que ele cresça e que eu diminua. Não foi isso que o João Batista disse? E qual foi o testemunho de Jesus Cristo sobre João Batista? É o maior nascido de mulher. Sabia muito bem sobre isso. O que me assusta é que no nosso meio hoje, meio evangélico, essas coisas acontecem demais. Quem é o maior? Quem que é o mais eloquente? Quem que é o principal? Quem é o líder? Quando nós deveríamos ser servos. Eu já ouvi algumas vezes, você passa em algum lugar assim, talvez não tenha interesse e intenção nenhuma de dizer, mas não sei quem já presenciou. Você passa em alguma igreja, tem uma faixa enorme escrita assim, ó, vai pregar aqui o grande servo de Deus. Já ouviram isso? Estará aqui o grande servo de Deus. Se é grande, não é servo. E se é servo, não é grande. Tem alguma coisa errada aí. O grande servo. Ué, grande servo? Não existe grande servo. Tem pequeno servo, que somos nós. Nós devemos servir e não reivindicar a autoridade ou reivindicar o serviço. Um célebre filósofo americano disse certa vez assim: a mais profunda das satisfações da natureza humana é o desejo de ser grande. Vou repetir. A mais profunda das satisfações da natureza humana é o desejo de ser grande. E essa carência, irmãos, ela toma conta do homem a ponto de ele ficar cego para ser visto. É uma troca de palavra. O homem ele fica cego para ser visto, reverenciado, citado, elogiado, percebido. O palanque, o pedestal, ele é disputado a tapas. O primeiro lugar, ele é desejado por muitas pessoas, por líderes, por pessoas que querem estar no auge, na vitrine, quer estar no ponto mais alto. O desejo de importância faz o homem mais rico da cidade construir uma casa 10 vezes mais do que a tua necessidade. O desejo de ser grande leva as pessoas ao inédito. O desejo de ser grande leva as pessoas para a cadeia. Vocês sabiam disso? Que jovens, principalmente nos Estados Unidos, cometem os seus crimes, os seus assassinatos, e no outro dia eles pedem o jornal, eles pedem as informações, as notícias, para saber se o seu crime, e no Brasil tem isso também, se o seu crime está estampado nas primeiras páginas dos jornais ou na mídia. E eles pedem mais. Será que eu estou ao lado de um astro? De um autor, de um ator, de uma atriz? Será que eu estou ao lado de um jogador de futebol? Afinal de contas, o que eu pratiquei é passível de estar nas primeiras páginas do jornal. O desejo de ser grande leva pessoas para a cadeia. Pessoas ficam doentes em função do desejo de conquistar simpatia e atenção e desfrutar um ar de importância. Pessoas ficam doentes por causa do desejo de ser grande. Alguém disse assim: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. E Abraham Lincoln falou o seguinte: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Bem isso. Vou ler de uma vez, que eu gostei dessa frase. Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder, dê-lhe notoriedade, dê-lhe autoridade, dê-lhe importância. Tem um provérbio, contribuição do pastor Hélio, que diz assim: quer conhecer o vilão?
dê-lhe a vara na mão. Quer conhecer o vilão? Dê-lhe a vara na mão, dê-lhe autoridade, dê-lhe poder, dê-lhe, para você ver, aí a gente conhece realmente quem é o vilão ou quem não é o vilão. Muitas pessoas se consideram tão famintas, tão sedentas por apreciação, que aceitam qualquer coisa para satisfazer o seu ego. Por que falar de um tema como esse? Por que abordar um assunto como esse? Porque isso nos persegue. Isso fascina. Ser importante, ser grande, ser consultado, ser reverenciado, ser citado. O pedestal, o palanque, o pódio. Fascina. E se nós não tomarmos cuidado, nós entramos nesse problema, como crentes. E nós precisamos nos policiar, para que a gente não entre nesse círculo, nessa caminhada, que, como diz a minha velha mãe, vai dar com os burros na água. Porque o homem que quer ser grande é um homem que ainda não nasceu de novo. Porque um crente verdadeiro, que foi resgatado do seu mundo de pecado, jamais vai querer ser o grande. Porque ele sabe que só há um grande, só há um Senhor, só há um poderoso. Por que falar nisso? Porque nós estamos passando por uma época da história onde isso está patente. O homem, ele busca ser importante perante tudo e perante todos. Não importa o que ele precise fazer para derrubar, para puxar o tapete, para pisar em cima das pessoas, para ele estar na evidência. O conselho de Paulo a Timóteo sobre esse assunto foi enfático. Afaste-se desses. O livro de 2 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 3, versículo de 1 a 5, diz isso aqui. Saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis ou difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, e a relação é grande, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. É interessante que o pastor Glênio falou o seguinte: se me trancarem num quarto, sem comunicação com ninguém, e me derem a minha Bíblia para ler, eu digo para você o que está acontecendo lá fora. Me tranque no quarto, 1, 2, 5, 10 anos. Não me deixe comunicar com ninguém, mas me dá a minha Bíblia para eu ler, e eu digo para você o que está acontecendo lá fora. Eu digo para você o que está acontecendo no mundo. Essa relação boa que eu li para vocês aqui, que cada vez que você vai lendo, você vai afundando. É o que está acontecendo hoje ou não é o que está acontecendo hoje? Nós não sabemos qual ou quais dessas são mais atuais. Nós não sabemos quais dessas pode sair no jornal de amanhã. Nós não sabemos quais dessas são mais patentes do que as outras. Isso acontece todo dia, toda hora. Na internet, o desejo de ser importante, o que é hoje, atualizando? Quantas curtidas, não é? Quantos seguidores eu tenho? Isso é o desejo de ser importante. Há uma briga para saber quem tem mais seguidores, não é? Tem 2 milhões, 4 milhões, sou importante. O desejo de ser importante leva as pessoas comuns
para a mesa de cirurgia, para ficarem parecidos com atores, com atrizes, com bonecas, com bonecos. Verdade ou mentira? Esse dia eu vi uma reportagem de um rapaz que fez não sei quanta cirurgia para ficar parecido com um boneco lá, que eu não me recordo o nome dele. Ah, vocês estão sabendo, né? Eu ouvi uns murmurinhos. Tá vendo como é que é? Tem uma também que fez um monte de cirurgia para ficar parecendo com a Barbie, não foi isso? Vocês estão sabendo. Pois é, da onde sai isso? É o desejo de ser importante, é o desejo de ser citada, é o desejo de ser comunicado. Olha, parece o fulano de tal, parece o ciclano. Pessoas com desejo de ser importante, irmão, sacrificam seus próprios filhos. Literalmente, sacrificam seus próprios filhos. Nós valorizamos o primeiro lugar. Nós valorizamos sempre o primeiro. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês não precisam me responder. Quem é o vice-presidente do Brasil? Mourão. Então tá, isso foi fácil. Quem é o vice-prefeito de Londrina? Não responda, por fim. Nós valorizamos o primeiro, o segundo nós esquecemos. Alguns de vocês devem estar pensando, rapaz, mas quem é o cara? Não é verdade? E eu fui buscar na internet que eu também não lembrava. É isso. Nós valorizamos o primeiro, nós valorizamos quem está no auge, nós valorizamos as pessoas em destaque. E nós queremos estar em destaque. Nós procuramos o destaque. Quando alguém não nos convida para uma festa, nós ficamos bicudo. O que será que eu tenho? Não me convidou. Mas será que o desejo de ser importante, de fazer parte do auge, de estar na reverência, é coisa nova? Começou recente, em 2019, 2017? Antes ninguém tinha esse desejo? Não, não é. Não é. O desejo de ser grande, de ser importante, ele vem de muito tempo. Ele vem, irmãos, se nós voltarmos os nossos olhos para a Bíblia, nós vamos verificar que o desejo de ser grande, ele vem do Éden. Ele vem do Éden. Ele vem dos nossos primeiros pais. Ele vem de Adão e Eva. Se nós olharmos um pouco lá para o diálogo entre Eva e a serpente, nós vamos verificar que esse desejo vem justamente de lá. E foi uma oferta tentadora, vamos ser sinceros. A oferta da serpente para a mulher foi uma oferta tentadora. O diálogo entre as duas ali, entre a mulher e a serpente, ultrapassa o simples fato de comer ou não comer o fruto. Já perceberam isso? Ultrapassa o simples fato de comer ou não. Trata-se de obediência e desobediência. Além disso, trata-se de poder e não poder. Trata-se de conhecer. Trata-se de ser igual a Deus. Essa é a oferta da serpente para a mulher. Ultrapassa o fruto, ultrapassa a questão de comer. Tem coisas por trás disso, tem poder nesse negócio. Tem poder nessa conversa, tem autoridade nessa conversa, tem conhecimento nessa conversa. Olha o que diz o texto. Antes, porém, a conversa dos dois tem autossuficiência. Nós gostamos de ser autossuficientes. Nós gostamos de não depender de ninguém, principalmente de Deus. Nós gostamos de tomar as nossas decisões erradas e depois dizer, Senhor, me abençoe. O Senhor diz, você nem perguntou para mim o que era para fazer, você já foi e fez. Ah, mas porque eu achava que estava certo. Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 4. Mas a serpente, que não era boba nem nada, a Bíblia diz que era mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer,
mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Oh, proposta tentadora! Aqui está a ênfase da conversa, porque Deus sabe que o dia que você comer como Deus, você vai ser conhecedor. Este é o problema do homem. Este é o nosso problema até hoje. Nós queremos ser como Deus. Como Deus, você vai ser conhecedora, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Duas coisas aqui. A serpente disse que Deus era mentiroso. Para começar, Deus deu uma ordem, a serpente disse que era outra coisa. E mais um ponto. Como Deus, vocês serão conhecedores. Você quer uma oferta mais tentadora do que essa? Olha, você hoje tem um conhecimento limitado, fracionado, pequeno, mas se você comer desse fruto, como Deus, abrirão os seus olhos, o teu conhecimento vai expandir, você vai ter um upgrade no teu pensamento, no teu conhecimento, você vai conhecer tudo, e você vai ser como Deus. Como Deus. Será que se fosse qualquer um de nós lá, também não entraria no mesmo jogo de palavra? Irmãos, Satanás enfatizou a proibição de Deus, ao invés de enfatizar a provisão de Deus. Deus tinha dito assim: coma de todas as árvores, só de uma que não. Mas Satanás foi e enfatizou o quê? A proibição de Deus e não a provisão de Deus. E aí é que o negócio fica feio. Ele reduziu a ordem de Deus a uma pergunta que ele fez para a mulher. É assim que Deus disse? É assim, colocou em dúvida o que Deus tinha dito, negando a veracidade da advertência de Deus. E o tema ali, irmão, o teste, ele foi administrado sobre a aliança de ordens, ou seja, a obediência dava direito à vida e a desobediência dava direito à morte. A mulher e o homem poderiam escolher a obediência ou a desobediência. A obediência dava direito à vida, a desobediência dava direito à morte. A cobiça, ali havia cobiça, a vontade de ser como Deus falou mais alto. Levou nossos pais ao pecado e, consequentemente, à morte. A morte que passou a todos os homens depois disso. Que a Bíblia diz que por um só homem entrou a morte no mundo, e através da morte, através do pecado, a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado, a morte. Está aqui a desobediência. Aqui entrou o pecado. A Bíblia dá uma receita simples para isso. Provérbios capítulo 16, versículo 18, que diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a ruína ou a queda. O pastor Hernandes Dias Lopes, pegando esse texto, diz assim: a soberba é a sala da espera da ruína. Ou a soberba é a sala de espera da queda. Não demorou muito para que as consequências do erro dos nossos pais viessem à tona. Os 2 filhos tiveram que oferecer uma oferta, Deus aceitou uma, não aceitou a outra, e Caim, movido de inveja, foi e matou o seu irmão. Às vezes, irmãos, nem mesmo uma enfermidade mortal batendo à porta do homem tira dele a sua soberba. Às vezes, nem o homem indo para o leito de morte, a morte quase que tocando a campainha da sua porta, tira a soberba do homem. A Bíblia nos fala da história de um oficial do exército da Síria, portanto um homem importante, poderoso, que tinha soldados aos seus pés, às suas ordens,
porém ele tinha uma enfermidade fatal, que era a lepra. Naquela época, lepra não tinha cura. Nós temos esse texto no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 1, depois do 9 a 12. Nós estamos falando de Naamã, que era o comandante do exército da Síria. Diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, que depois, mais tarde, veio e conquistou o reino do norte, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Presta atenção nisso. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele, presta atenção nisso aqui, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abama e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Esse homem era um homem leproso. Esse homem era um homem poderoso aos olhos do povo e aos olhos do rei. Mas esse homem, ele não tinha a visão, ele não conseguia enxergar, como diz o texto no capítulo 1, que as vitórias que ele conseguia, era o Senhor que dava as vitórias para ele. O Senhor dava as vitórias, ele conseguia as vitórias pelo Senhor. Mesmo assim, os seus olhos ainda estavam fechados. Por que esse homem foi parar lá na porta de Eliseu? Porque houve uma batalha e eles levaram uma menina cativa, uma menina que ficou trabalhando, servindo a esposa de Naamã. E essa menina, ela vendo o patrão dela, o comandante, que tinha lepra, ela falou assim, eu vou ler aqui depois, mas ela falou assim, se ele estivesse na presença do profeta Eliseu, ele seria curado. Ela diz justamente isso, 2 Reis 5:3. Tomara o meu senhor, que era Naamã, e estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Essa menina que foi levada cativa, ela falou isso para sua senhora, quando ela viu Naamã que estava com lepra, diz, olha, se Naamã estivesse diante do profeta que existe em Samaria, quem é o profeta? Eliseu, ele restauraria da sua lepra. Aquela menina que não tinha poder nenhum, não tinha autoridade nenhuma, não era líder de nada, conhecia quem comandava todas as coisas. Aquela menina sabia em quem estava o poder. Aquela menina conhecia o Deus de Israel, que é o mesmo Deus nosso. Aquela menina sabia o poder que estava no nome do Senhor. E ela, confiante nisso, falou, vai lá que você vai ser restaurado. A soberba deste homem, a importância deste homem, Naamã, impedia ele de ver a glória de Deus na sua vida. E é interessante que quando ele chega diante de Eliseu, com os seus carros, imagina a cena, chega diante de Eliseu com os seus carros, com os seus cavalos, ele esperava um show, ele esperava um espetáculo, ele esperava um tapete vermelho, ele esperava que Eliseu fosse sair e fosse se prostrar diante dele. Ele esperava que Eliseu fosse abraçá-lo. Oh, comandante Naamã, que prazer você ter vindo à minha casa. Vem aqui, meu querido, você é muito importante. Eliseu humilhou ele, cara. Eliseu não deu nem atenção para ele. Ele pensava isso, ele esperava um show. Parecia que Eliseu é que estava precisando de cura. Parecia que Deus é que estava precisando de cura, e não Naamã. Olha o que ele diz no versículo 11.
Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Imagina, ele queria um show, ele queria um espetáculo, ele queria ser o centro das atenções. Ele mesmo morrendo, ele queria estar ali na vitrine. Olha como eu sou, olha o meu servo, o profeta, o que ele fez para mim. Meus irmãos queridos, muitas vezes nós fazemos que nem Naamã. Misericórdia de nós. Ele queria que Deus se prostrasse diante dele. Como um homem importante que era, Naamã considerou insulto receber uma tarefa tão simples, ao invés de algo adequado à sua posição de comandante. Talvez ele quisesse que Eliseu pedisse, quantas vitórias você fez? Traga ouro, apesar de que ele tenha trazido tudo isso, e Eliseu não aceitou. Eliseu mandou ele se jogar 7 vezes no Rio Jordão. Mais que isso, Eliseu nem atendeu ele. Eliseu mandou um mensageiro, Geazi, vai lá e fala para esse espertão, fala para esse comandante, fala para esse chefe, fala para esse poderoso, para ele se jogar 7 vezes no Rio Jordão. Vai lá. E ele se indignou por conta disso. Ele achou simples demais isso. Como é que pode lá em Damasco tem 2 rios, Farfar e o outro rio lá, que eu posso me jogar, que as águas são mais limpas, limpinha. Por que eu tenho que me jogar nesse Rio Jordão sujo aqui? Mas ele se jogou. A soberba, irmãos, ela encobre a necessidade. A soberba encobre a necessidade. E mais uma história. Até agora eu estou fazendo a introdução, tá? Mais uma história boa para a gente. A Bíblia está lotada de gente metida besta. Verdade. A Bíblia está lotada de gente soberba. Se você começar a ler, você fala, não dá vontade, que não dá mais tempo, dá vontade de entrar lá e socar os caras. Mas a Bíblia está cheia de gente querendo ser o que não é. No início da igreja, houve muita perseguição. E tinha um rei chamado Herodes, vocês lembram? Ele prendeu Pedro e Tiago, certo? E só que ele mandou matar Tiago. Ele cortou o pescoço de Tiago. E a multidão gostou disso. Gostou. Aí o que estava acontecendo? Estava a festa da Páscoa. E aí ele guardou Pedro. Ele falou, vou guardar Pedro aqui na prisão. Depois da Páscoa eu vou matar Pedro também. Já que o povo gostou que eu matei Tiago, então eu vou mandar matar Pedro também. E ele colocou Pedro no cárcere. Só que os planos de Deus não eram os planos de Herodes, né? Herodes queria matar. Deus falou, não, filho, eu vou soltar. E Deus mandou um anjo lá e soltou o Pedrão. Soltou o Pedrão lá da cadeia com aquela soltura miraculosa lá que Deus fez. Só que aí o que acontece? Não contente com isso, Herodes, certo tempo, ele foi falar ao povo. E ele se encheu de orgulho, de sabedoria, e ele foi falar com o povo. Olha aí o que aconteceu, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21. Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e dirigia-lhes a palavra. Ao povo ele estava falando. E o povo exclamava, é voz de um Deus, Deus com letra minúscula, tá? É voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, morreu. Vai se exaltar. É voz de Deus. É a voz de um Deus. Não glorificou a Deus, o bicho foi lá e comeu. Matou. É isso que acontece quando o homem quer dar uma de que não serve. Queridos, o não dar glória a Deus é uma atitude característica de uma natureza caída. O não dar glória a Deus é uma característica do homem que não conhece a Deus, é o de um homem que ainda não foi salvo pelo Senhor. O homem sem Deus não o glorifica, mesmo sabendo que a Deus deve toda a glória. Mesmo o homem sabendo
que a Deus deve toda a glória, o homem sem Deus, ele não glorifica. É o que diz Romanos capítulo 1, versículo 21, olha o que diz lá. Tendo conhecimento de Deus, então sabe que Deus existe, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Conhecem Deus, sabem que Deus existe, mas não glorificam a Deus. Não dão graças a Deus, não dão glórias a Deus. Por isso é comido por bicho. Irmãos, por meio de uma revelação, por meio da revelação geral, até mesmo os gentios, eles têm oportunidade de reunir informações verdadeiras sobre Deus, porém o ser humano, ele se recusa a reconhecer aquilo que de certa maneira sabe que é verdade. Eles sabem que Deus existe, eles têm conhecimento que Deus existe, mas se recusam a honrá-lo e dar graças a Deus. Os próprios discípulos, não que eles não davam graças a Deus, mas os próprios discípulos, sobre a visão de Marcos, sobre essa questão de ser líder, de ser chefe, nós percebemos sobre a visão do evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 33 e 34, diz assim: tendo eles, os apóstolos, partido para Cafarnaum, estando ele em casa, Jesus interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, para não dizer que ficaram com vergonha, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Já pensou, Pedrão falou: cara, eu mando nessa turma aqui, negão. Aí Tiago diz: não, sou eu. Quem que foi chamado primeiro? Aí o André falou: estou com meu irmão aqui, pai, se der é nós dois contra você. Entendeu? Eu não sei o que eles discutiam, mas eles discutiam quem era o maior. Quem deveria ser respeitado? Eu sou o maior. Sou o mais bonito, sou mais forte, sou mais inteligente. João, eu deito no peito de Jesus, sou mais chegado no chefe, então eu sou mais. Quem é o maior? Mesmo eles sabendo que eles não estavam fazendo a coisa certa, eles guardam silêncio. Quem de nós é o destaque? Quem de nós é o mais importante? E a resposta de Jesus foi maravilhosa. No versículo 35, ele diz assim: e ele, assentando-os, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem aí quer ser o grande? Quem agora que quer ser? Qual dos 12? Quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o grande, o importante, seja aquele que serve. Seja aquele que serve. Jesus não era contra a hierarquia. Jesus não era contra a liderança, mas tinha uma forma exata, correta de exercer um ou outro. O princípio exemplificado por Jesus mostra a sua própria vida. Jesus, ele deu exemplo com a sua própria vida, quando ele diz em Marcos 10, 45, que ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate a muitos. Este é o exemplo dele, porque o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do Homem, ele não veio aqui para servir, para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Queridos, o exemplo prático de Jesus quebrou o coração dos discípulos e quebra os nossos corações também. Muitos reconhecem, muitos se dobram diante do Senhor. Muitos mesmo reconhecem que não são nada, que não são líder, que não são chefe, que não têm poder. Muitos. E para isso, para ser justo, eu preciso voltar para Naamã. Depois de descer da arrogância dele, depois de reconhecer que ele não era absolutamente nada, depois de ouvir o conselho dos seus servos, que era para ele se jogar no Rio Jordão, e ele aceitou isso, e se jogou no Rio Jordão, ele percebeu que toda a sua autoridade,
toda a sua importância, toda a sua soberba, todas as suas vitórias como herói de guerra, suas conquistas, sua valentia, tudo isso ficaram no Jordão. Tudo isso ficou no Jordão. Todas elas não tinham poder para livrá-lo da lepra. Olha o que nos diz, segundo a Reis 5, 14 e 15. Então desceu Naamã, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante ou de acordo com a palavra do homem de Deus, que era Eliseu, e sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Agora que vem. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: agora conheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Ah, tá. Agora sim. Agora sim. Essa é a postura. Aqui está a postura de um homem que foi alcançado pelo Senhor. Aqui está a postura de um homem que reconheceu que ele não era capaz de resolver o teu problema. Essa é a nossa postura diante do Senhor. Essa é a minha postura, em reconhecer que a minha força, o meu suor, o meu braço não podia fazer nada em meu favor. Essa deve ser a tua postura, em saber que se você foi salvo, foi pela graça e a misericórdia do Senhor. Que se você é filho de Deus, você não se tornou filho de Deus, você foi tornado filho de Deus. Que se você hoje pode orar a Deus em nome de Jesus Cristo, foi porque Ele te reconciliou. Porque você, meu irmão e minha irmã, e eu, você estava perdido nos seus pecados e delitos. Sabe por quê? Porque você ia para o inferno, achando que estava fazendo a melhor coisa da sua vida. Você, meu querido, você andava desgarrado. Você estava sem Deus, você não tinha esperança, você andava segundo os teus conselhos, segundo os teus pensamentos, você era filho da ira. Você quer que eu traduza mais? Filho do diabo. Mas Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas, do mundo de pecado, para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso, não você. Essa daqui é a postura de um homem capturado pelo Senhor. Quando eu reconheço, Senhor, eu me prostro diante de Ti. Tu és Senhor, Tu és soberano, Tu és Rei, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e eu sou Teu servo, Senhor. Eu não sou nada, eu não sou nada diante de Ti, Senhor. Essa é a posição de um líder, essa é a posição de uma autoridade, saber quem é o Senhor de verdade. Naamã não declarou, olha que interessante, Naamã não declarou apenas que o Senhor era mais poderoso que os seus deuses pagãos. Ele declarou, ele afirmou algo muito mais radical, que não havia nenhum outro Deus a não ser o Senhor. E quando ele faz isso, ele aceita a fé de Israel, um gentil na época, um assírio, aceitando a fé do povo de Deus. Veja o que ele diz no versículo 17 do mesmo livro: pois nunca mais oferecerá este servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Esta é a postura, como diz um pastor, caiu a crista, né? Essa é a postura de um homem alcançado pelo Senhor, de um homem nascido de novo, de um novo coração. Aqui temos, irmãos, um coração um coração novo, um coração trocado, arrancou de pedra e colocou de carne, arrancou o soberbo e colocou o humilde. Eu não vou falar mais um pouco, mas se você continuar lendo isso daqui, Naamã fala assim para Eliseu: profeta, homem de Deus, me perdoe, porque mesmo eu chegando lá na minha cidade, eu vou ter que entrar no templo do Deus, porque o rei, ele se apoia no meu ombro. Aí Eliseu diz: vai em paz, querido, vai em paz, porque
o teu coração foi trocado. Você não é mais aquele soberbo, agora você é servo do Senhor. Queridos, aqui nós temos um coração novo. Aqui nós temos um homem reconhecendo quem verdadeiramente é o comandante de tudo e quem dá a vitória e quem ele coloca onde ele quiser, quem ele quiser e aonde ele quiser. Jesus foi mestre em todas as coisas, mas no quesito humildade, ele destroça o nosso coração. Ele reduz a nossa soberba a nada. Ele esmaga a nossa altivez. Ele despedaça a nossa arrogância. Jesus, ele mói a nossa soberba. Olha o que diz João, capítulo 13, de 1 a 5. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Ele fez isso, o mestre. Com a toalha nas costas, foi lavar pé. Nós estávamos numa reunião terça-feira, que alguém diz assim, você acha que você é importante? Vai lavar pé, filho. Vai lavar pé. Depois que você lavar pé, aí você... Mas nós queremos, nós não fazemos. Misericórdia. Queridos, antes disso, a multidão queria proclamar Jesus rei. Jesus diz, não, de jeito nenhum. Satanás ofereceu reinos da terra para ele. Se você prostrar, me adorar, tudo isso aqui é seu, tudo é seu. Poder, autoridade. Pensou? Não, de jeito nenhum. Jesus não foi seduzido pelo clamor da numerosa multidão. Eles queriam um rei político que libertasse Israel do domínio romano, mas Jesus tinha outro interesse. Não era esse o interesse de Jesus. Jesus sabia da intenção do mundo. Jesus sabia e conhecia o coração do homem. O mestre pegou toalha e foi lavar pé. Terminando o último texto, Mateus 23:11 diz assim, o maior dentre vós será servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lembra que eu disse que a matemática de Deus é mais é menos e menos é mais? Irmãos, eu quero só fazer algumas observações finais. Cuidado com a oferta do mundo. Cuidado com a oferta do pódio, irmão. Cuidado com o pedestal. Cuidado com o palanque. Cuidado com a notoriedade. Cuidado com a importância. Essas coisas fascinam ou não fascinam? Fascina. Essas coisas fascinam muitos. Mas são perigosas demais e muitas delas afastam as pessoas do Senhor. Queridos, para aqueles que já são nascidos, que já reconhecem Cristo, que já tiveram uma experiência como Naamã, eu sei que não há Deus, senão um Deus de Israel. Eu quero dizer para você, a nossa soberba foi para a cruz, irmãos. A nossa arrogância foi para a cruz. A nossa importância foi para a cruz. A nossa vitrine foi para a cruz. Irmãos, o homem precisa nascer de novo. O homem precisa morrer para ele mesmo, nascer para Deus. Aquele que não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. O homem precisa nascer. A nossa velha natureza, para aqueles que creem, já foi para a cruz do Calvário. Naquela cruz, a minha velha natureza foi morta.
Naquela cruz o velho Flávio foi morto. Naquela cruz o Flávio soberbo foi morto. Naquela cruz a minha arrogância foi morta. Naquela cruz os meus pecados foram perdoados. E quando ele foi ressuscitado, eu fui ressuscitado. Eu não ressuscitei, eu não me ressuscitei. Eu fui ressuscitado com ele para uma nova vida. Uma vida santa, uma vida pura. Meu irmão, quer dizer então que eu não peco mais. Não é isso. Não é isso. Infelizmente, tristemente, eu peco ainda. Mas quando eu peco, eu clamo ao Senhor. Esse pecado, eles já foram perdoados na cruz do Calvário. Não só os meus, os seus também. Se você ainda assim crê. Na cruz, Jesus mostrou que a verdade dele é que prevalece nas nossas vidas. Quando Paulo clama em Gálatas, estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu mais quem vive. O meu eu assassino, o meu eu prostituto, o meu eu soberbo, o meu eu foi para a cruz do Calvário. E agora eu posso orar ao Pai, que me fez filho dele, em Cristo Jesus, para a honra e glória dele. Que o Senhor nos ajude a crer, que o Senhor nos ajude a entender, que esta palavra, irmãos, entre pelos nossos cérebros e desça nos nossos corações. E nós pratiquemos a palavra. Sejamos como aquilo que Tiago diz, não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas praticantes da palavra. Que Ele abençoe a cada um de vocês e a mim também. Amém.